Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, eu ainda não sei a que horas você está ouvindo esse podcast, mas este é o 4º episódio de Falando Sozinho. E o tema agora é: tem alguma coisa nova na televisão? É isso mesmo, meu povo. Eu, Luiz Prisco, tenho um incômodo, uma questão, uma dúvida, uma inquietação filosófica. A gente está assistindo uma verdadeira fábrica de reboots e remakes aí todos os dias, que, se por um lado eles tocam fundo na nossa nostalgia, por outros ele deixa aquela sensação de que já vimos isso tudo antes. Tem uma lista gigante de filmes e séries que são baseados em filmes e séries do passado. Eu vou tentar focar em alguns aqui, até porque vamos falar a verdade, né? Reboot, remake ou o nome que você quiser dar, não é exatamente uma grande novidade dentro da indústria. A Netflix já tem engatilhado uma nova série sobre ele, He-Man, o herói de Grayskull. Bom, vamos lá, na verdade ele é o herói de Eternia. E a série se chama Mestre do Universo, não dos Universos, né, meu filho? Salvando Eternia. E vai estrear dia 23 de julho na Netflix. E fica aí um spoiler, vai ter um episódio desse podcast com certeza dedicado a essa nova animação. Mas enfim, a lista é grande, né? A gente tem Friends The Reunion, Gossip Girl, Sex and the City, que tá pra sair também pelo HBO Max, House of Dragon, enfim, um bando de reboot que tá vindo por aí. Você deve ter notado que a maioria desses reboots é do HBO Max, né? Eu acho que tem um ou vários motivos pra gente discutir sobre isso. Mas pra começar, vamos falar um pouco da Netflix. Eu sei, parece que eu tô divagando, mas isso acontece quando a gente tá falando sozinho, né? A Netflix, um dos principais elementos de hit da Netflix nos últimos anos foi Stranger Things. Que bom, nada mais é do que um grande apelo a uma nostalgia oitentista e fazer todo mundo lembrar. Se você forçar a barra, você vai falar que é um reboot de Goonies? É, dá pra dizer isso, mas não é exatamente, né? Que é uma nova história, com novos personagens, mas traz aquele espírito de aventura dos filmes dos anos 80. Mas tem algumas coisas na Netflix que de fato são reboots. Então a gente teve uma 4ª temporada de Gilmore Girls, Full House em uma nova acepção, inclusive com a Elizabeth Olsen, né, a nossa Wanda. E a Netflix provou que a nostalgia é um elemento de sucesso. E, bom, a indústria gosta de sucesso. E também é um pouco a hora da gente falar que tá no momento de se jogar seguro. E nada é mais seguro para TV e cinema do que a nostalgia. E, gente, a verdade é que a indústria é avessa ao risco. Eles não querem correr risco. Eles querem botar dinheiro, ver esse dinheiro render audiência e se dar bem. Isso, a nostalgia joga um papel sensacional. Mas, espera um pouco. Por que apostar numa história que já é conhecida de todo mundo, ou no mínimo já foi consumida, já causou algum impacto, é um bom negócio? Tem várias formas de explicar isso. E eu vou escolher algumas delas. A nostalgia é sempre uma boa aposta. E dá pra perceber isso observando de perto a cultura pop. O Derek Thompson, que é autor do livro Hitmakers, ele tem uma tese muito interessante. Para ele, os sucessos, os grandes hits, eles vêm de uma palavrinha chamada reconhecimento. Você ouve uma música nova, você vê uma série nova, ou você assiste a um novo filme, e tem alguma coisa ali que te faz reconhecer. São códigos. Códigos colocados pelos roteiristas, pelos diretores, que fazem você se sentir num lugar seguro e pensar, opa, isso aqui eu conheço. A partir disso, fica muito mais fácil gostar de alguma coisa. Afinal, quando a gente entende, conhece e, vamos dizer assim, saboreamos aquele contexto, é muito melhor, a gente vai gostar mais. Você quer uma prova disso? O MCU. São 23 filmes e cada filme autorreferencia a si próprio e referencia aos filmes da série. Bom, então a gente vê um Viúva Negra, entende que ali tem um movimento do Capitão América no treinador, a gente vê um Capitão América e vê ali algum elemento que relembra o Tony Stark, e tudo aquilo deixa a gente num lugar seguro, onde a gente fica familiarizado. E por estar familiarizado e seguro, a chance da gente gostar é muito maior. Mas bom, já que eu já tô divagando mesmo, vamos levar isso pra pandemia. Tudo bem, a essa altura você deve estar falando, mas que saco, até aqui a gente vai falar de pandemia de Covid? Pois é, mas é porque é importante a gente falar um negócio aqui. A professora de psicologia, Clay Houtledge, não sei se é assim a pronúncia do nome dela, mas fica desse jeito, da Universidade Estadual de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, é autora de um livro chamado Nostalgia, A Psychological Resource, algo que a gente pode traduzir como nostalgia, um recurso psicológico. E em entrevista à National Geographic, ela falou uma coisa muito interessante, conectando a pandemia e a nostalgia. Abre aspas para a pesquisadora. Acredito que muitas pessoas estão se voltando para a nostalgia, mesmo que inconscientemente, como uma força estabilizadora e uma forma de lembrar das coisas que mais gostam. Fecha aspas. Essa expressão da professora me lembrou muito esse movimento que tem acontecido. Afinal, por que a gente está querendo jogar seguro?
Por que a gente está querendo coisas tranquilas que nos remetam a coisas que conhecemos sem maiores surpresas? Eu acho que aí vale a gente pensar nesse mundo da cultura pop, sobretudo essa parte da cultura geek que envolve heróis e distopias e tudo mais. Opa, você ouviu essa palavra? É isso mesmo, distopia. Será que faz sentido a gente produzir séries e filmes e podcasts e sei lá mais o que sobre distopias? Bom, então vamos explicar, porque talvez você não saiba o que é distopia. Eu duvido muito que alguém que ouça isso aqui não saiba o que é distopia, mas eu vou explicar. Distopia é o oposto de utopia. É quando a gente imagina um mundo que, ao invés de ser um lugar maravilhoso, idílico, onde tudo deu certo, é o contrário, tudo deu errado. E a gente vive uma situação de terror. Por exemplo, The Handmaid's Tale é uma distopia. Afinal, é um assustador mundo no futuro, onde as pessoas não conseguem mais reproduzir e algumas mulheres são obrigadas a serem estupradas para dar luz a filhos de casais que são estéreis. Ela é uma distopia. É um futuro aterrorizante, mesmo que ele tenha sido construído a partir de elementos do presente, como a violência contra as mulheres, o abuso e uma série de outras questões que são abordadas no seriado. São várias as distopias. Eu sou um grande fã de distopia. Mas aí a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: a gente precisa fazer uma série, um filme sobre distopia agora? Será que faz sentido isso? A gente já não está vivendo uma distopia? Ou se eu contar para você um argumento de um novo filme, em que se passa na humanidade, tendo que lidar com um vírus mortal, onde líderes políticos não estão interessados em combater o vírus e só pensam na sua própria reeleição, e começam a morrer milhares e milhares de pessoas enquanto se tenta achar a cura para esse vírus. Pois é, eu narrei o primeiro ano de pandemia, e isso pode ser feito de várias outras maneiras. A gente já está vivendo uma situação um pouco caótica. E aí volta essa pergunta: por que projetar um futuro caótico? Por que tentar contar uma história de algo tão angustiante se o presente já não está lá, essas coisas todas? Aí não é melhor a gente voltar para aquele lugar quentinho e seguro que é o passado? Porque, bom, se a gente já conhece, vai ser mais fácil a gente se apegar àquilo novamente, não é mesmo? E as séries que a gente já gosta, bom, às vezes a gente nem viu elas, mas alguém falou pra gente que ela é muito boa. Eu vou citar meu exemplo. Eu não vi Gossip Girl a primeira vez. Na época eu não assistia muitas séries, também é um tema que não me interessava muito, e eu não assisti. Mas eu tô assistindo a nova versão do HBO Max. E eu tô assistindo porque as pessoas estão falando que é legal, tá vendo? Eu nem tinha visto a série original, mas como todo mundo viu a série original e falou que era legal, por que eu não vou dar uma chance? Já que a outra foi legal, essa também deve ser. É mais ou menos essa lógica que a nostalgia joga na nossa mente. Ela fala pra gente: olha, isso é legal, isso é bacana, você já viu isso, você já gostou disso. Então é muito mais fácil você gostar disso do que, sei lá, você arriscar um filme ou série iraniana que a Netflix está te recomendando, que, sei lá, você não entende nada, não sabe quem são os atores e não sabe nem do que eles estão falando. Essa história aqui é segura, volta pra ela, não precisa ficar ansioso. E bom, se tem uma coisa que a gente tá nesses últimos tempos é ansiosos, não é mesmo? E aí a gente pode também pensar isso tudo por um outro lado. Se tem esse lado da nostalgia, nos levar para um lugar seguro, nos deixar nesse lugar quentinho e caloroso do passado, a nostalgia também é fonte de muito dinheiro para os estúdios. Você deve se perguntar: por que o HBO Max, que está chegando agora no mercado internacional e no mercado norte-americano, está investindo tanto em séries nostálgicas? Se você não percebeu lá naquela lista, vamos repetir: Sex and the City, HBO Max; Gossip Girl, HBO Max; House of Dragons, spin-off de Game of Thrones; Friends, The Reunion. Bom, né? Esse é o mais nostálgico de todos, juntos de Sex and the City. Todas essas séries lançadas pelo HBO Max ou em lançamento, né, porque algumas ainda não foram disponibilizadas, elas têm esse apelo a um sentimento do passado. A essa noção de que, bom, Sex and the City foi um grande sucesso, vamos revisitá-lo. Friends, foi a série mais falada do mundo todo durante muitos anos, vamos falar dela. E ela traz esses fãs saudosos, mas ela também consolida uma posição no mercado, porque a gente está falando de grana. E quando o assunto é dinheiro, streamings também querem ganhar muito dinheiro. Vamos tentar entender essa lógica. Os investidores, eles têm que botar dinheiro para a série sair do papel. Seja série ou filme, né? Você precisa de gente botando grana. E eles querem retorno. Esse retorno é feito por meio de uma alta audiência que gera verbas publicitárias para aquele produto e o produto se paga, e paga também os investidores. Então, será que é hora de arriscar? Os investidores não estão pensando assim. Uma matéria do Sam Wolfson, no The Guardian, mostra que os investidores do cenário pop estão muito mais interessados em jogar seguro. Eles não querem arriscar uma nova produção. Então eles vão tentar enfiar reboot e remake na nossa cabeça nos próximos anos várias e várias vezes. Para vocês terem uma ideia, nessa reportagem, eles contam uma história muito interessante. A Phoebe Waller-Bridge, de Fleabag, e o Donald Glover, eles foram procurados para fazer Sr. e Sra. Smith. Ou seja,
Eles vão fazer uma série de TV, que é um remake ou reboot, como você quiser chamar, de um filme lá de 2009, que trouxe a Angelina Jolie e o Brad Pitt. Só uma correção, o filme na verdade é de 2005. Importante aqui não é sobre o filme, que afinal de contas é uma história super conhecida. É um casal de espião que descobre que um é o alvo do outro e, bom, eles começam a se matar e destruir tudo. Esse filme também tem outras coisas, né? Parece que foi quando a Angelina Jolie e o Brad Pitt se aproximaram e, enfim, casaram e tudo mais. Mas, enfim, nada disso vem ao caso. O que vem ao caso aqui é que a Phoebe Waller-Bridge, ela ficou conhecida internacionalmente por uma das séries mais inventivas dos últimos tempos, que foi Fleabag. A série que ganhou tudo no Emmy de 2019? Acho que foi 2019, sei lá. Eu já perdi o tempo da cronologia, mas foi 2019 mesmo. Essa série ela ficou conhecida porque a personagem principal quebrava a quarta parede, falava com o público e tinha um roteiro novo e trazia novas questões e tudo mais. Bom, foi um super risco, lançado no Amazon Prime Video. E agora eles estão apostando nessa atriz e roteirista, porque ela tem esse elemento, ela também é roteirista de Fleabag, para construir novos produtos. E aí o produto que eles encomendam dela é um reboot. Isso tem muito a ver com essa necessidade que a indústria está tendo de jogar seguro. Porque por mais que os streamings tenham ganhado muito dinheiro na pandemia, estúdios grandes, que são os grandes produtores de séries e filmes, que depois vão ser exibidos na Netflix, Amazon, Disney Plus e por aí afora, eles amargaram prejuízos grandes, porque a galinha dos ovos de ouro desses grandes estúdios, o cinema, ficou fechado muito tempo. E o próprio mercado encolheu. São as consequências do que a gente viveu aí nessa pandemia, nessa distopia do presente. E aí o que acaba acontecendo é que eles querem recuperar esse dinheiro de uma forma segura. Então, sei lá, é muito melhor você ter um Godzilla vs Kong ou um Space Jam 2, que é um filme feito 25 anos depois do Space Jam 1, que daí você vai faturar uma grana alta e vai conseguir de novo voltar a poder investir em coisinhas um pouquinho mais diferentes. E veja, de novo vale aquele disclaimer, né, gente? Diferente aqui é diferente dentro do mundo da cultura pop. Não são narrativas mega inventivas ou questões completamente, sei lá, intelectualizadas. A gente está falando de blockbuster mesmo. Então, esses produtos como reboots e remakes, eles basicamente hoje são a jogada segura da indústria. São a galinha dos ovos de ouro que a indústria quer ter para recuperar as perdas da pandemia. Esse contexto todo da economia da pandemia, linda essa rima, né? Podia até fazer um poema com isso. Todo esse contexto, ele faz com que os estúdios busquem uma coisa mais simples, que tenha garantia. E para você ter garantia de sucesso, é muito mais fácil você tentar uma história que já é conhecida, de novo voltando ao Derek Thompson, inclusive eu recomendo muito esse livro. É muito mais fácil você trazer para as pessoas algo que elas reconhecem, e não querer que elas experimentem algo que elas não reconhecem. Então, a gente vai ver ainda muito reboot por aí. Falando sobre isso, me vem à cabeça aquele negócio de novo normal, né? E aí, será que isso existe? Existe um novo normal? Eu acredito que não. E a minha ideia sobre isso é o seguinte: não existe um velho normal, existe um mundo que teve uma ruptura muito grande por conta de uma pandemia, costumes, hábitos, gostos e interesses mudaram completamente. Vejam só, eu tô aqui na minha casa produzindo um podcast. Isso era quase impensável antes da pandemia. Eu ia tentar um estúdio ou algo do gênero. Mas o mundo mudou. Então não existe novo normal. O que a gente está vivendo são novas práticas após uma grande ruptura. Porque não vai ser assim, todo mundo vacinou, acabou a pandemia, a gente vai voltar como era antes. Não, o mundo mudou para sempre. Não é um novo normal, é a realidade que está diferente. Não é mais um normal. Aquele normal que a gente espera, ou seja, as formas como a gente consumia produtos do entretenimento, ou mesmo a forma como se eram produzidos os produtos do entretenimento, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Elas mudaram. E vão mudar mais e mais e mais. E aí eu acho que o entretenimento, ele também cumpre uma nova função, né? Que é ajudar a todo mundo a se adaptar a esse novo mundo. Se a gente vê na tela novos debates, novas questões, ou mesmo abordagens diferentes sobre o mesmo tema, ou seja, um reboot, a gente vai estar tendo a chance de se adaptar ao mundo que mudou completamente pra gente. E é aí que isso que a indústria quer. Ao mesmo tempo que a nostalgia joga esse papel de deixar a indústria num lugar seguro, ela também vai ter um papel de falar pra gente: olha, o mundo mudou. Essas séries também podem mudar. As leituras sobre elas também podem mudar. E você não muda, você vai consumir do mesmo jeito. E reboots e remakes estão aí há muito tempo já. É uma coisa fácil para a indústria, né? Porque é uma linguagem que eles dominam. Mas o contexto atual, inevitavelmente, deu novas forças. Eles estão voltando com tudo. E a lista é gigante. Se eu fosse tentar enumerar aqui, eu ia gastar todos os meus 20 minutos de podcast falando só sobre isso. E aí fica a pergunta: qual é a conclusão disso? Dá pra gente tentar mudar
Será que vale a pena arriscar novo ou pressionar estúdios para fazerem os novos? Ou aceitar que, bom, agora é hora de jogar seguro e fazer uma mesma história várias vezes? Eu acho que, bom, não dá para mudar nada, porque o que vai decidir isso é a audiência e os números de bilheteria e tudo mais. E esses números geralmente ficam do lado da nostalgia. Mas o que dá pra gente ver é que existe uma tentativa de mudar um pouco as narrativas já construídas. Sex and the City, por exemplo, já foi acusado de só falar sobre mulheres brancas. Será que nesse reboot vai trazer algo diferente? Space Jam 2 trouxe novas perspectivas sobre a Lola Bunny, por exemplo. Acho que se a gente for visitar todos os reboots e remakes aí que estão disponíveis no mercado, a gente vai ver que cada um à sua medida tentou trazer algum grau de atualização para a série. Pelo menos os bons. Tem uns que não, tem uns que, bom, chegam lá e fazem só aquilo mesmo, recontam a história por recontar, sem alterar nada ou sem mesmo propor um novo olhar para aquilo tudo. Mas esses aí também são descartáveis e rapidamente acabam indo embora. Bom, gente, é isso. Eu espero ter tocado no coração de vocês, lembrando como é gostoso sentir saudades das coisas. Tudo bem. Essa frase foi meio brega. Mas isso é para dizer que estamos encerrando mais uma edição do podcast Falando Sozinho. Lembrando que além do seu tocador de áudio predileto, o podcast Falando Sozinho também está disponível no YouTube. E bom, não importa onde você está assistindo, só o que eu quero pedir para você é seguir a gente, compartilhar, dar um like, mandar no grupo da família no Zap, sei lá, fazer alguma coisa para ajudar a gente a crescer. É isso e até o próximo episódio. O podcast Falando Sozinho é uma produção do jornalista Luiz Prisco.